Diletos amigos, saudações a todos. Seu corpo está realmente protegido? Hoje vamos conversar sobre imunidade. Como a alimentação influencia diretamente na defesa do organismo. O que a pele pode revelar sobre o nosso equilíbrio interno. E quando infecções recorrentes pode ser um sinal de alerta. Para esse episódio, contamos com a presença da doutora Cecília, dermatologista do SEM, doutora Estefânia, infectologista do SEM e doutora Bruna, nossa nutricionista. Bom, o tema de hoje vamos conversar um pouquinho sobre imunidade, tá? Relacionado principalmente a doenças imunes e a alimentação, que é algo muito importante, né? Mas eu acho que primeiro a gente precisa entender como funciona, né? O que é imunidade, como funciona. A Cecília, talvez ela veja mais doenças relacionadas de forma autoimune, né? Mas ela possa explicar para a gente melhor. Não, brincadeira. A imunidade, então, é a sua resposta, né, do organismo que você faz frente a algum micro-organismo externo. Bactéria, vírus, fungo. E é a forma como o seu corpo reage com seus glóbulos brancos para pegar aquele bicho com o qual você entrou em contato e exterminá-lo, para que você não fique doente. Lógico que com as doenças autoimunes, às vezes um processo inflamatório, como é feito para tentar eliminar um micro-organismo externo, passa, e a gente não sabe por que tudo, porque assim, é uma questão de genética, da sua propensão, ele passa a enxergar o seu próprio organismo, alguns dos seus tecidos, como inimigos também. E aí passa a atacar com esses glóbulos, com essas, né, independente do glóbulo ser neutrófilo, seu linfócito, enfim, atacar o seu sistema, os seus órgãos, né, o seu tecido, depende da doença ao qual nós estamos lidando, né? Mas a imunidade, assim, de uma maneira geral, uma imunidade, vamos dizer, natural, é a sua resposta com os seus glóbulos brancos para fazer frente ao micro-organismo. Existe até o pessoal fala, tô com imunidade baixa, tô com imunidade alta, e às vezes não necessariamente tem algo relacionado, né? Tudo depende de como, assim, são vários fatores, né? Porque às vezes a gente entra numa crise aí de gripar várias vezes. Esse mês tô gripado de novo. Tudo tem variáveis das coisas que acontecem no nossos dia a dias, né? Na nossa rotina e tudo mais. Mas, e também tudo não significa, fiz o hemograma, mas tá tudo normal. Tudo depende de como o seu organismo também está reagindo frente a eles, né, qual é a qualidade deles. Não, lembrando que não é exatamente só um fenômeno de resposta, né? A imunidade tem outros fatores. Com certeza. Nós temos receptores nessas células imunes que respondem não só a um ataque, né? Até Perfeito. percepções, sensações, Com certeza, isso. e tem algumas coisas que podem melhorar, como a própria nutrição, né? Sim. Pergunto para a Bruna, né, para ela dizer para a gente quais alimentos aí seriam bons, ou quais vitaminas, né, se tem... Eu vou contar um caso que aconteceu no ano passado, né, de uma paciente chegar para mim e a queixa dela de só estar passando com a nutrição, né, que ela nunca tinha passado, de eu estou muito resfriado nos últimos tempos e eu vim aqui para melhorar meu sistema imunológico. Ponto. Eu acho que ela foi muito específica, não foi nem para parte de emagrecimento, reeducação alimentar, que ela não aguentava mais ficar resfriada. E aí eu fui conversando, perguntando, né, mais sobre a rotina dela, porque a gente tem que entender vários fatores antes de chegar na alimentação também. Então eu perguntei, tá dormindo bem? Né, que acho que é um dos fatores que hoje em dia quase ninguém tá dormindo, tendo uma boa qualidade de sono. Como que tá o intestino? Porque o intestino também responde muito, né, em relação a isso, né? Eu vou todo dia, mas eu também pergunto a consistência. E olha, né, ninguém mais tem costume, né, também de olhar as próprias fezes, né, que também para saber a consistência. Acho que as pessoas acham que tá indo, tá tudo certo. Pra depois chegar a falar, né, tá fazendo atividade física? Não está? Pra chegar na alimentação. Aí sim entender, desde a hora que acorda até a hora de dormir, como que é de fato a alimentação. Aí você começa a juntar vários fatores, né? Então, o sistema imunológico, ele influencia em diversas formas. Porque se você não dorme bem, já começa, né? Eu falo.
automaticamente, ao longo do dia, você não vai ter uma boa alimentação, por conta que você tá cansado, você tá com sono, então você vai pegar alguma coisa para comer que vai te deixar mais desperto. E aí, se você comer errado, influencia também na questão do intestino. O intestino acaba ficando todo bagunçado. E aí, se você come mais besteira, você não ingere muito nutrientes que você precisa para fortalecer o sistema imunológico. Então, são coisas, detalhes, né, que eu sempre falo, que é a questão, tá comendo fruta? Não, a pessoa não come fruta, né? Não precisa comer 10 frutas no dia, mas pelo menos em uma única refeição, né? Então, dá prioridades, nesse caso, com frutos que são ricos em vitamina C. Então, eu sempre falo abacaxi, laranja, né, acerola. Então, essas frutas acabam melhorando bastante a questão do sistema imunológico, né? Então, verduras, legumes, é o clássico, falo, gente, Mas, Bruna, é o a básico. gente ouve muito falar o relacionamento de vitamina D. Inclusive, eu acho que o pessoal fala uma super reposição de vitamina D para você ter níveis. É, Questionável isso, hein? Não, o que eu falo aqui Então, são mas as tô falando, questões. não, mas não tô dizendo que você, tô dizendo É, assim, porque muitas pessoas colocam essa ideia de que, ai, ter altas das acima taxas. de é, 100. Então. não, Nossa, é isso ótimo pra é... pedra no Isso que eu rim. ia falar, Não, é tá. excelente Pra pra pedra no você. rim? Porque vai fazer você ter 880. Desbalancear o taxa, né? Porque eu sempre falo assim, Não pode, a vitamina D, ela é o único responsável para pegar o cálcio e entrar dentro do osso, né? Então, pra gente ter cálcio dentro do osso, precisa do receptor, né? Que é a vitamina D. Só que também em excesso pode também ter várias complicações, como falado também. Hipervitaminose, né? Então, sempre Exatamente. tem as Deficiência doses, renal tá assim, ó. não só renal, mas também pro próprios ossos, enfim, né? Sistema imunológico. Acaba afetando também várias situações. Então, as pessoas começaram a suplementar a vitamina D Sem nem ver como tá o sem nível, ver né? como tá. Exatamente. Mas, na verdade, o que eu vejo hoje são. O que eu vejo, assim, na minha, que é muito pequeno, Sim. né? É realmente assim, essa credibilidade excessiva a uma suplementação. Ah, você vai tomar, sei lá, whey protein para isso, creatina Por para isso isso, e não que, sei o quê. Você quase não está mais comendo. exemplo, você a tá, Só vitamina... suplemento. você vai tomando A pílula. questão da vitamina D é o clássico, né? A gente sabe que é o maior que a gente consegue ter é a questão do sol. Então, hoje em dia, as pessoas acordam e vão embora sem ver a cor do sol, por exemplo, porque fica dentro de escritório ou dentro de casa E por aqui em conta São do home Paulo office, isso é o mais comum, né? né? A gente vê E as pessoas aí, sem a vitamina única D. forma que a gente consegue ver é a questão do exame de sangue. Então, se tá dentro dos níveis normais, eu não coloco suplementação. As pessoas falam, mas precisa suplementar não, porque os seus níveis estão normais. Não tem o porquê colocar. Não tem porquê. A questão vai do whey protein para quem faz atividade física. Tem necessidade? Aí as pessoas já entram na consulta perguntando se precisam ou não. Eu falo, vamos Qual é o melhorar a melhor whey alimentação, protein? A né? pergunta é qual é o melhor whey protein? Qual o melhor? É porque fulano e não sei o que falou. Eu falo, não é porque você tá fazendo atividade física que você é obrigatório a tomar suplementos de uma forma geral. Né? Vamos entender como que seu corpo reage só com a alimentação. Se ter necessidade, o suplemento, que é para suplementar algo que está faltando, a gente coloca. Às vezes, de uma forma prática, o whey protein, vamos colocar assim, ele acaba sendo de uma forma prática até, lanches intermediários, de uma forma que a pessoa não está conseguindo ingerir proteínas naquela refeição. Então, ela pode sim encaixar. Mas é necessário? Vamos tentar entender? Então, as pessoas, elas estão ao mesmo tempo preocupadas, mas elas estão suplementando de uma forma sem saber. Exemplo, vitamina de A a Z. E porque vitamina de A a Z eu tô tomando? Eu falo, mas então tem vários nutrientes que acabam tendo interação entre eles que alguma coisa não vai ser absorvido. Vai sobrecarregar nos rins. Como que é o componente, né? Então, exemplo, se tiver um ferro e o cálcio junto, aí não tem imunidade que aguenta também tanta suplementação. Se você ainda faz uma suplementação de vitamina C ou B que vai embora na urina, ok, mas não dá para essas que são lipossolúveis, vão ficar acumuladas. E a vitamina D tem sido visto uma grande quantidade de pessoas com alguns problemas renais por essa suplementação inadvertida. Né? E visto até por alguns colegas médicos dando aval para isso. E assim, esses dias eu peguei uma paciente que tomava 10 mil por dia. Meu ou seja, 70 mil Deus! unidades de vitamina D por semana. Não realmente faz sentido um negócio desse. Aí você pega lá, tava 100 e poucas a vitamina D dela. Querida, para um pouco, vai descer. Tem que descer. Mas, Cecília, imunidade realmente é algo que se vê na pele, não?
Assim, o pessoal, quando tem... Se a gente for levar em consideração isso, não tem uma relação direta com a imunidade. Assim, ai, nossa, o que a gente vê muito que às vezes as pessoas podem estar com alguma deficiência de resposta, por exemplo, um herpes recorrente, né? Um herpes simples recorrente, que às vezes você acaba vendo, talvez, dá para provar que essa pessoa está com uma imunidade baixa? Não consigo dizer isso, entendeu? Mas, de repente, os linfócitos dela não estão respondendo, não estão tendo uma resposta adequada para manter aquele herpes quietinho lá no seu... onde é que é lá no nervo, gente? No seu gânglio. Quietinho, entendeu? Recluso ao gânglio. Recluso ao gânglio, exatamente. Então, assim, muitas vezes o que a gente acaba vendo nesse sentido. Uma doença dermatológica, uma psoríase, uma dermatite atópica, não estão relacionadas à queda da imunidade, né? Podem estar relacionadas, por exemplo, às vezes a gente vê pacientes com DA com aumento da possibilidade de doenças infecciosas virais. Porque ela é uma doença linfocítica e ela acaba não respondendo tão bem às infecções virais, porque ele está preocupado em fazer a dermatite. E essa resposta funcional contra o vírus passa a ser deficiente. Então, a gente vê mais especialmente molusco contagioso, herpes, HPV, né, fazendo as verrugas. Então, a gente acaba vendo isso um pouco mais nas crianças e também adultos que têm dermatite atópica. Mas, de um modo geral, né, as dermatites que vêm, ou as inflamações de pele, de um modo geral, não tem uma relação direta com baixa da imunidade. Mas, Cecília, os pacientes com herpes zoster, eu pego muito no meu consultório o herpes zoster, que, para quem não sabe, é o mesmo vírus da catapora, a gente não cura, ele fica quieto lá no nosso organismo deixa ele dormindo, vamos dizer assim, e a partir de um momento da nossa vida, principalmente a partir aí após os 60 anos, quando a gente já está entrando na fase de idoso, a gente tem o que a gente chama de imunossenescência, ou seja, o nosso sistema imune também vai envelhecendo e ele para de se preocupar com esses vírus besta que estão lá desde quando a gente é pequenininho. E aí acaba dando a manifestação, quando esse vírus acorda, ele manifesta como herpes zoster. Então, quando chega um idoso para mim com herpes zoster, eu já penso nessa questão. A imunidade dele também está envelhecendo, normal nesta idade isso acontecer. A gente tem estratégias para prevenir, com vacina e tudo mais. Mas quando chega, e tem chegado cada vez mais, jovens com herpes zoster. Mas né? aqui na mesa eu acho que realmente a Stefânia é quem tem mais autoridade para falar de imunidade. Ela não tinha entrado até agora. Esse Tava momento. quietinha aqui. Ela só estava ouvindo nós ó. falar aqui. Mas então, herpes zoster no jovem assusta, porque você fala, o que está acontecendo com a imunidade dessa pessoa que tinha que estar lá deixando esse vírus dormindo, que esse vírus acordou. E aí, quando essa pessoa passa no infectologista, o que a gente vai ver? A gente vai fazer uma triagem para todos os outros vírus e doenças que podem estar vamos dizer assim, relacionados e desviando a atenção do nosso sistema imune. Então, porque se você tem um herpes zoster, se você tem infecção de repetição, cabe a gente pensar, mas por que meu sistema imune não está dando conta disso aqui? Será que ele está preocupado, dando conta de outra infecção que está quieta ali, ou que não está dando sinais muito claros? Então, caiu na mão do infectologista com essas queixas, a gente vai fazer uma triagem para todas as doenças. Vai pedir sorologia até, mas não sei o quê, vai querer ver a carteirinha de vacinação. Porque às vezes tem doenças silenciosas, então tem hepatite, sífilis, né, que desviam a atenção do nosso sistema imune, HIV, e que as pessoas não fazem a pesquisa, né, não fazem as sorologias de repetição para a gente ver se realmente tem alguma coisa. Mas às vezes não é só infecção, o que eu quero levantar o ponto é isso. Muitos pacientes jovens que chegam para mim, a gente faz uma triagem completa da parte infecciosa e está tudo certinho. E o que a gente vê que mais influencia na imunidade? O estresse. O estresse. A gente vai ver sempre tem uma questão de ou teve um estresse psicológico ali muito grande, ou a vida profissional aconteceu alguma coisa, ou passou por uma cirurgia, que é um estresse físico, que desencadeou o herpes zoster. Então, o estresse, acho que é uma epidemia que a gente vive, né? De estresse é um fator muito importante que a gente tem que lembrar que impacta muito na nossa imunidade. O herpes simples também. O herpes simples também, sim. Porque você produz cortisona endógena, né, na fase aguda, e a cortisona diminui o seu processo inflamatório, né? Então, você deixa o vírus que estava lá quietinho, livre para agir.
né? Mas Mas é importante esse ponto que você tocou, e aí também relacionado, uma das coisas que pode acontecer, alguns grupos também de medicamentos que fazem com que a pessoa tenha uma doença autoimune. E ela precisa tomar uma medicação para diminuir o processo inflamatório e que, de alguma maneira, ainda por mais específico que ele seja, ele vai abaixar os seus linfócitos, né? Que muitas vezes que são de resposta aos vírus. E acaba que você tem uma chance maior de ter, pelo menos naquele primeiro ano, às vezes um aumento. Você fica mais suscetível, Fica né? mais suscetível. Exato. Seu organismo, ao longo do tempo, tomando a medicação, depois ele consegue se reajustar e você Sim, vai vendo aham. que depois isso para de um modo geral. Determinadas medicações que você bloqueia pode também aumentar a chance de fazer candidíase. Uhum. Então, tudo depende do qual ponto da Eu- sua imunidade você está bloqueando, né? eu acho que nós temos um mecanismo físico, obviamente. Uhum. Tá? Você pega uma doença, você vai ter uma diminuição. Mas isso que a Stefânia falou, por exemplo, em termos de receptores, o maior órgão que temos como receptor é o sistema nervoso. Você tem receptor para tudo. O segundo é o sistema imune. Então, assim, interações com o sistema nervoso Uhum. geram uma repercussão sobre o seu sistema imune. Então, se você está uma rotina de trabalho extenuante, cansaço, o seu sistema imune percebe isso, embora ele não tenha um motivo físico, Uhum. uma agressão física, para gerar uma Uhum. incapacidade de ação, né? E daí as pessoas chegam no consultório querendo, doutor, o que eu tomo para imunidade, né? É, Que é um comprimidinho, o que é bom para a imunidade? E perguntar, será que eu tenho que repor? Eu falo, gente, nada vai substituir a alimentação saudável, balanceada. Então, eu sou muito contra ficar dando vitamina sem necessidade, ficar dando suplemento. Eu gosto de dosar para ver se realmente precisa ou não. Orientar, de fato, as vacinas, mas a gente tem que fazer a anamnese, né? A história do paciente para ver direitinho cada ponto, porque às vezes são hábitos de vida que a gente tem que mudar. Não precisa suplementar nada, é dormir mais, é esse estressamento, que é meio difícil. Mas existe um senso comum que quando a pessoa... Isso, senso comum, tá? Não tô falando que tá certo, não. Uhum. Que a pessoa... Eu não sei se acontece com vocês, mas é muito comum o paciente mais idoso que precisa me dar um remédio para suplementar alguma coisa. E a paciente come bem. Eu até, assim, eventualmente falo, toma isso daí, que pelo menos o efeito placebo vai funcionar. Toma isso, só vai melhorar. Mas daí deve ser outros aspectos da vida Sim. do paciente, né? Em algum lugar ele tá puxando a corda demais, né? A gente Porque tem por mais que a gente... É que é mais fácil, né? Suplementar do que comer. Mas é que assim, por exemplo, na vida corrida que a gente tem, nem sempre você consegue fazer todos os dias uma boa refeição, uma refeição adequada. Imagina, você cirurgião, às vezes fica quanto tempo sem comer? Mas o idoso que tem, por exemplo, uma rotina mais regrada, ele acorda, toma um café, sei lá, lê o jornal, almoça no horário. Talvez a gente não. E a gente Mas tem tem uma uma resistência maior. senescência Exatamente. que a Estefânia falou. De toda mas maneira, a gente diminui. Essa idade que eu tô falando é da sexta década de vida. Não é tão assim. Se for isso, eu acho que tô beirando a imunossenescência. Ele tá querendo dicas pra ele, você vai ver. O que a gente pode Deixa eu estar anotar tomando aqui. para os próximos, para começar antes do CC? O que eu devo estar tomando? O que eu devo estar tomando? O que eu devo estar comendo também? O que vocês andaram lendo por aí? Já passa lá comigo que eu te dou um monte de vacina, você vai ver. Aqui a comidinha, pá. O suplemento é que não falta, né? E tanto de uma forma isolada como combo, né? Que a gente fala. Não, gente, mas as coisas se tornaram assim tão banais, né? Que às vezes você pega pacientes e fala assim, você fala, o que você tá tomando? Tomando meu captopril, não sei o que, essa fórmula aqui que eu fui no médico... A pessoa tem que tomar 5 comprimidos para poder dar um do tanto que tá prescrito lá. E você fica assim, meu Deus, para que isso tudo? Mas isso, né? E não significa que isso vai aumentar a imunidade. Então, Exato. mas assim, em termos de... A gente recebe, às vezes, propagandistas, né? E hoje a gente vê vários suplementos com a indicação de melhora de performance mental. Você tá com estresse, não sei o que, toma magnésio, não sei o quê. Magnésio agora é o da vez. Magnésio é o da vez, Antes era o ômega 3, né? Isso, agora é o magnésio. magnésio. Mas hoje em dia tem vários tipos de magnésio, né? Então tem realmente um que é só para memória, um só para o sono, um que é só para o sistema imunológico. Então, Gente, eu preciso estudar. Vamos ter que reescrever a tabela periódica. É que nem vitamina K,
K, tem a K2 também, né? Que também é outro tipo, né, de vitamina K, Uhum. enfim. Então, mas você dosa o magnésio, tá tudo normal na maior parte das pessoas. Toma magnésio, pá! Agora tá assim, leite de magnésio. Pô, mas isso aí Eu gostava de tomar aquilo só porque era o de menta. eu Quando digo, eu era criança. Não, daqui a pouco tem até dosagem de ouro sérica, né? Porque a gente pega, às vezes, eu vejo uns pacientes com um monte de pedido médico aí que outros colegas pediram, chegando no meu consultório. Ah, dá uma olhadinha, doutora. Aí eu vou ver, tem lá cobalto, Tem a tabela periódica cobre, inteira. prata. mas Tem em termos coisa Meu Deus do céu. de análise laboratorial, tem algum exame, assim, claro, hemograma, alguma coisa que a gente possa pedir para ver se tem realmente algo relacionado ao sistema imune? No hemograma a gente consegue avaliar os nossos leucócitos, né? Uhum. Que são os nossos soldadinhos, as nossas células de defesa. E daí, dentro dos leucócitos, eles se dividem em linfócitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, tudo dependendo do tipo de agressão que você tem, é uma célula que vai ser mais produzida ou não. Só que a gente não pode se basear só naquele número, né? Óbvio, se o número vem alterado, a gente pode pressupor que tem alguma coisa. Mas não é só o número, porque às vezes é a qualidade do Uhum. leucócito, entendeu? Às vezes ele tá num número normal, mas a qualidade dele não tá desempenhando bem a função dele. Então, você só avaliar ali o número não é uma análise tão fidedigna. Então, você tem que ver como um todo. Então, a gente acaba, como eu te falei, pedindo sorologias, que são exames de sangue também, para a gente ver se tem algo aí desviando a atenção do meu sistema imune que faça ele dividir as tropas para atuar em mais de uma frente, né? Então, isso é super possível de fazer com exames laboratoriais. A gente tem resultado rápido e tal, mas precisa de uma análise completa. Mas quando a gente vai falar de imunidade, também não é só os leucócitos. A gente pede as funções tireoidianas, né? Que isso tem total impacto em imunidade também. A gente vê questão hormonal, a gente vê questão, por exemplo, As provas albumina, provas inflamatórias. inflamatórias, albumina, para a gente ver se está aí as proteínas, né? Porque é constituinte aí do nosso corpo, a gente precisa delas. Algumas vitaminas dá para ser dosada, então não é só o hemograma, né? E se tivesse um exame mágico ali, olha, o exame da imunidade, ia ser maravilhoso, né? Existem algumas situações, né? Vou colocar aqui. Por exemplo, dizem que banho gelado melhora a parte da imunidade. Eu sei que a Cecília vai defender, porque ela, como dermatologista, ela banho Não pode gelado, banho quente jamais. Por favor, ela não só quem sabe tem se melhora Quem tem esclerodermia, não faça isso. banho gelado. Porque já fica todo, né? Já tem uma vasoconstrição natural. Não, por favor. Bom, exceto quem tem esclerodermia, Isso, o resto por favor, pode... não façam isso. Mas Que eles isso é um dizem senso isso. comum, mas eu particularmente não sei te defender isso, não. Não, eu também não tenho. Então, também não sei. É que eles falam que esse estresse, né, gera uma resposta imunológica. É a mesma coisa que falam para atleta, né? Para você fazer Sim. esse estresse, Não. porque gera uma regeneração celular melhor, mais rápida. O que eu sei é que depois de preciso um ler mais exercício estudos mais sobre- extenuante, você realmente é mais confortável, tá? Sim. Você melhora. Você né? vê recuperação Isso. muscular melhor, né? Depois que você faz Eu essa vejo assim, estratégia. às vezes depois desses eventos de luta, né, o cara mergulha numa banheira com gelo, né? Aquilo tem deve isso. ser... Eu acho que deve ser para regenerar aquela questão do músculo, né? Sim, que ficou... exatamente. Mas mas dizer que isso melhora a imunidade dele, É porque tem gente que o faz, né, Uhum. sem ter praticado o exercício, só como Sim, hábito para... exato. Toma Porque- banho, sai na friagem, Na friagem. pneumonia. Não, mas isso também não existe como evidência, não, tem? Não Não. tem. Tem a Paralisia facial, não. Brincadeira. Essa é boa, hein? paralisia facial, de fato, né? Algo quente abrir a Vai, geladeira, é preocupante. Várias pessoas que eu conhecia na infância que tiveram, várias não, algumas que eu conhecia na infância, falaram que tinha pegado o golpe de vento. Mas esse é o nome que se dá, né, que E aí realmente... ficou lá com paralisia. Mas foi uma coincidência de fatos. o processo inflamatório O realmente processo. viral, né, que que Não, desencadeia, sim, né? não, processo viral, mas daí dizer que foi porque tomou um golpe de vento e aí Então. ativou lá o herpes, eu não sei. Mas isso é que é o senso comum, né? Nem o senso sempre tá comum, certo. Ou talvez esteja, que a gente não conseguiu provar até hoje, né? Esse é um ponto a ser Aí a gente fala mal, mas vai discutido. ver que a avó estava certa, né? É isso. Exatamente. Algumas coisas realmente, por exemplo, questão de tempo, né? Previsão de chuva, não sei, eu até acredito que tem uma evidência que o pessoal de outras épocas eram mais
mais assertivos, né? Mas algumas coisas que falam também era mais no sentido de proteger. Ah, não vai comer Sim. Leite com manga. leite com manga, você vai passar mal. Mas isso, Sei lá. isso aí era para proteção, isso aí era na época da escravidão, que era E para o povo então, não sair comendo muita coisa. Geralmente eram É. geradas essas informações no sentido de Exatamente. não relacionar Não tinha nada a ver com a Com a- imunidade. com a imunidade. Não. Até hoje, um dia eu liguei para minha mãe, eu pedi um sorvete, um de leite e um de manga. Eu liguei para minha mãe e falei assim, não sei se a senhora vai ter filha daqui a pouco, porque eu vou acabar de comer manga com leite. Ela, minha filha, pelo amor de Deus. E é tão gostosa a combinação de Então, leite tão com bom. manga. Mãe, acabei de fazer um negócio que a senhora ia morrer esse vício. Ué, por que a próxima vez que ela vier aqui, você serve, toma essa Ela sobremesa não aqui. toma. Sem falar pra ela. Mal, imagina. Bom, gente, eu acho aqui que discutimos bem sobre imunidade é algo difícil, na verdade é algo muito profundo, né? E eu acho que, assim, do campo da medicina, é algo ainda que a gente não tem algumas respostas, igual, por exemplo, por que o estresse em si gera isso, tá? Não vamos, claro, conseguir definir isso aqui, né? Mas eu achei que foi muito interessante o que a gente discutiu aqui, principalmente sobre nutrição, sobre vitamina, porque algumas coisas são citadas, eu não sei realmente, de repente aparece e vira moda e tá Sim. todo mundo usando, Hoje né? Mas em é dia muito tem comum. tudo. É. Hoje em dia, cada vez mais, tá aparecendo muito mais coisas que eu não tô dando conta nem de pegar pra estudar algumas coisas ainda. Eu falo, não, calma, vou Pra ver se Vou realmente ter tem uma que ver base, né? pra ter uma base, tem que ver artigos, não que E colocam e né, na artigos pesquisa. bons, É artigo né? bom. Porque é difícil, inclusive, você medir isso, né? Falar assim, nossa, qual foi... Porque é uma coisa de... Eu tenho que... Essas coisas de medir o quanto uma vitamina é boa ou não, isso depende também tanto da pessoa, porque o quanto ela absorve disso. A minha alimentação é diferente da sua, Então, né? o detalhe é justamente a metodologia de estudo que a Isso. pessoa tenta provar alguma coisa. Uhum. Igual, por exemplo, o pessoal até brinca que tem artigo científico que fala que a pessoa que come mais sorvete tem mais risco de ser mordido pelo tubarão. Na verdade, não tem relação de causalidade. Mas dependendo da metodologia, você faz o que você justamente. quiser ali, né? Esse é o ponto em Tudo vai questão, ser né? bom e tudo Se vai for ser na praia, ruim. Mas o detalhe é esse, é porque, na verdade, verdade. a relação é que a pessoa, no dia de calor, ela come Está mais na sorvete, praia, mas é. vai mais Não, e pra vai praia. daquilo que a pessoa também vai acreditar, né? Se a pessoa lê e falar que o que ela leu faz mal, a pessoa pode acreditar que faz mal, mas pode ter outro que vai falar bem, mas ainda se ela falar, não me convenceu tanto quanto mal faz. Você fala. Bom, deixando aqui que a melhor opção para quem tiver dúvida com relação à imunidade, procure seu médico. Se precisar repor realmente alguma parte nutricional, procure um nutricionista. Eu acho que é o melhor conselho que eu deixo aqui. Bom, agradeço a todas. Muito obrigado pela Obrigada. participação. Obrigada. Agradeço a nossa audiência e até o nosso próximo episódio.